Graça e paz, queridos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Muito obrigado por essa semana que o Senhor nos deste e muito obrigado pela oportunidade de chegarmos na tua casa hoje, para podermos ter esse tempo de louvor, de gratidão, esse tempo de comunhão e esse tempo, Pai, agora de meditação da tua palavra. Que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus possa estar no nosso meio, nos ensinando, nos instruindo na tua palavra. E que possamos estar com os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração aberto, para que nós possamos ser cada vez mais cheios do Teu Espírito. Te louvamos, te agradecemos assim, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos um Deus diferente de vários deuses, de várias religiões que existem por aí. Nós vemos um Deus que se comporta de uma forma diferente e um Deus que acaba sendo acima de todos eles. Quando nós estudamos a mitologia grega, quando nós vemos os deuses dos nórdicos, quando a gente começa a olhar lá os deuses egípcios, às vezes eles até discutiam entre eles. Às vezes um passava a perna no outro para poder conseguir alguma coisa. E a gente vê assim que muitas e muitas coisas aconteciam entre esses deuses que eles tinham entre si. E esses deuses, às vezes eles não se entendiam. E às vezes eles culpavam e eles faziam coisas ruins para as pessoas porque eles eram os deuses. E isso era o que o povo acreditava naquela época. Mas o nosso Deus foi diferente, e é diferente, e sempre será diferente de todos esses deuses e mitologias que nós vemos por aí. E Deus sempre quis se mostrar quem Ele era para que as pessoas pudessem deixar esses deuses de lado e vir para Ele, que é o Deus Todo-Poderoso. E a gente consegue ver isso em várias e várias ocasiões na Palavra de Deus. Então hoje nós vamos folhear bastante. Então fiquem com as suas Bíblias preparadas, porque nós vamos estar folheando várias e várias passagens. Eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 7. Enquanto os irmãos estão abrindo em Êxodo, capítulo 7, quero contar para os irmãos uma coisa que aconteceu antes disso. Deus, Ele cria, a palavra do Senhor diz o primeiro verso, né? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma coisa interessante e no princípio criou o Deus, é que se você for estudar um pouco mais sobre essa palavra criar, os hebreus só usam esse verbo criar para Deus. Ele fala assim, então nós podemos inventar carros, inventar ar-condicionados, inventar tablets, inventar papel, nós podemos inventar muita coisa, mas criar, só Deus cria. Então esse verbo que eles usam lá no hebraico é para Deus e Deus somente. E as outras, inventar, aí é outro verbo que eles usam para que... A gente tem o costume de falar assim, esse aqui é o criador do aplicativo tal. Não, ele inventou o aplicativo tal. Porque criar, no caso aqui para eles, no original seria só para Deus. E ele cria do nada. E Deus criar do nada faz com que ele realmente seja o Deus Todo-Poderoso. Às vezes tem aquele pessoal que fala assim, não, mas no começo era desse jeito, aí essas coisas foram evoluindo, até chegar do jeito que é hoje e tal. Mas nós cristãos não acreditamos assim. Nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, e se nós somos o que somos, é porque Deus nos criou dessa forma. E é interessante que conta-se uma história, né? É uma história, né, queridos? Em que o homem chega para Deus e fala assim, agora com toda essa ciência e toda essa tecnologia, nós também podemos ter vida. E aí Deus fala assim, é? Aí o homem vai e começa a pegar o barro, aí Deus fala assim, não, esse barro aí foi eu que fiz. E essa água aí também foi eu que fiz. Essa terra aí você vai ter que criar do nada também. Né? Então você percebe que nós nunca vamos chegar ao nível de Deus de criarmos alguma coisa. Por quê? Porque foi Deus que criou todas as coisas do nada. E Ele sustenta todas as coisas do nada. Só que o que acontece? No decorrer do tempo, entre Adão e Eva, e até chegar nesse Êxodo 7, que nós vamos ler daqui a pouco,
a população começou a se esquecer de Deus. E eles foram se esquecendo, e o tempo foi passando. Aí o povo de Israel vai para o Egito. E o povo vai para o Egito, mas eles conhecem Deus e eles estão vivendo ali com o Senhor. Mas passam-se 10 anos, passam-se 50 anos, passam-se 100, 200, 300, 400 anos. E gerações nascem, gerações morrem no Egito do povo de Israel, até que chega um ponto em que talvez eles já nem lembram mais quem era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eles estão infiltrados nessa religião egípcia, eles estão infiltrados na cultura egípcia, eles estão infiltrados na sociedade da época. E isso faz com que eles acabam se esquecendo de quem era o Deus verdadeiro que eles, os seus antepassados, serviram. Abraão, Isaque e Jacó. E aí aqui em Êxodo 7, chega o momento em que Deus então fala assim, bom, agora está na hora de eu tirar o meu povo de Israel. Ele conversa com Moisés, Moisés aceita o desafio de tirar o povo de Israel do Egito e levar para o deserto até chegar à Terra Prometida. Só que tem Faraó no meio dessa história. E o Faraó não vai deixar o povo sair. Quem é o rei que tem um monte de escravos, que não precisa pagar nada, e esses escravos fazem tudo o que ele precisa, vai falar assim, não, agora eu não quero mais esses escravos, eu não preciso mais deles, eu vou deixar o meu povo trabalhar. Não, ele estava gostando dessa situação, e estava muito cômodo para eles. Mas Deus pensa diferente, e ele fala assim, vamos lá ler comigo Êxodo capítulo 7, começando a partir do verso 1, que diz assim, então o Senhor disse a Moisés, veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair a sua terra os seus filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. O que é interessante desse verso é que ele não fala assim, eu vou fazer as pragas do Egito, são as maravilhas no Egito. Deus considera isso como maravilhas, por quê? Porque são os feitos dele. E tudo que ele faz é maravilhoso. Olha o verso 4. Faraó não vai ouvir vocês. Eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. E olha o verso 5. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Nós temos que lembrar que o povo de Israel aqui, eles são escravos. Então, eles são soldados? Não. Eles tiveram treinamentos? Não. Eles têm armamentos bélicos e conhecimentos, estratégias de guerra? Não, eles são escravos. Então, e eles não têm recurso nenhum. Agora, como que escravos, sem recursos e sem conhecimentos estratégicos de guerra, vai conseguir guerrear contra a maior potência que existia na época? Não tinha como isso acontecer. E Faraó sabia disso, e ele estava muito confortável com essa situação. E o povo de Israel percebia que eles nunca conseguiriam sair disso. Mas Deus fala assim, agora eu vou agir, e eles vão saber quem eu sou, através dessas situações. E é interessante que Deus se mostrou quem ele era para o povo de Israel, mas ele também estava se mostrando quem ele era para os outros povos. Os outros povos estavam vendo o que estava acontecendo. E algumas coisas bem interessantes acontecem nessas maravilhas ou nessas pragas do Egito, em que nós vamos dar uma folhadinha na nossa Bíblia e ver algumas peculiaridades sobre alguma delas. Olha lá, vamos para o Êxodo 7, verso 19. No verso 19, que nós já estamos então aí abertos, olha o que acontece. O Senhor disse ainda a Moisés, diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio,
e houve sangue por toda a terra do Egito. Mas olha só o próximo verso. O próximo verso é muito interessante. Ele diz assim: porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, os magos e feiticeiros da época que serviam outros deuses também converteram a água em sangue. E aí o Faraó falou assim: vocês conseguem fazer isso, mas nós também conseguimos. O seu Deus converteu água em sangue, mas o nosso Deus também converte. Então, por que vocês são diferentes de nós? Nós também temos os nossos deuses e os nossos deuses também são muito bons. E isso endurece o coração de Faraó e ele não dá ouvidos. E aí olha o verso 23. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Por quê? Porque ele falou assim: eles fazem, nós também fazemos. Então nós estamos ali, estamos juntos nessa situação. Eles não são melhores, o Deus deles não é melhor do que o meu Deus. Era isso que ele quis dizer. Mas vamos continuar folheando. Aí o que acontece? Vem a segunda. A segunda, nós vemos que diz o seguinte. Vamos para o 5 do próximo capítulo. No capítulo 8, verso 5. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios e sobre os canais e as lagoas, que faça subir rã sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Agora olha só. 7. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Aí sabe o que acontece? O Faraó falou assim: o seu Deus faz rãs surgirem dessas coisas, mas os nossos deuses também conseguem fazer isso. Então, se vocês acham que vocês são muita coisa, nós também somos muita coisa. Nós também, os nossos deuses são tão bons quanto os de vocês. Vocês estão pensando que vocês são melhores e que o Deus de vocês é melhor? Os nossos deuses fazem a mesma coisa. E novamente, então, o coração de Faraó fica endurecido. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque na nossa vida diária, muitas vezes acontecem coisas conosco e as outras pessoas falam assim: mas comigo também é assim, mas eu não sirvo o Deus de vocês, mas eu estou melhor do que vocês. E às vezes as pessoas vêm e nos afrontam, querendo comparar o nosso Deus com os deuses deles. E eles fazem exatamente aquilo que está acontecendo aqui, nessa primeira e nessa segunda praga ou maravilha que Deus faz aqui no Egito. Mas aí as coisas começam a mudar daqui para frente. Olha só, vamos então para a terceira. E na terceira, a partir do verso 16, diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que se estenda o seu bordão e batam no pó da terra para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. Agora, olha só o verso 18. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolho nas pessoas e no gado. Agora, olha só o verso 19. Então os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. E o Deus aí é maiúsculo. O dedo dado aí é maiúsculo. Os próprios magos agora falam assim: não, mas agora o negócio está diferente. Agora a gente não consegue mais fazer isso. Então, se a gente não consegue fazer isso, então provavelmente o Deus deles é maior do que o nosso. Então, o que eu percebo aqui era quando eu era pequeno, eu gostava de... Coisa de menino, né? Coisa de menino, eu gostava de brincar de braço de ferro com meu pai. Mas o meu pai já era um adulto, com aquele braço enorme, e eu com aquele bracinho lá, vem pai, vem, vamos lá. E aí o meu pai travava o braço dele comigo, vocês sabem do que eu estou falando, né? Quando a gente pega e vai fazer o braço de ferro.
E aí eu fazia aquela força, e o meu pai estava ali, assim, fazendo de conta que estava conseguindo, sabe, assim e tal, né? E às vezes ele deixava eu ganhar, e aí eu falava assim, eu sou fortão, e tudo mais, e tal, e achava tudo isso, mas ele pensava assim, se eu quisesse eu destruía o braço desse menino, com o tamanho do braço dele e o tamanho do meu braço. Era isso que estava acontecendo quando eu era pequeno. E aqui é como se Deus falasse assim, deixa eles ficar felizes na primeira e na segunda, mas a partir de agora eu vou começar a mostrar para eles quem é que manda. Vou mostrar para eles quem que realmente é o Deus todo-poderoso e verdadeiro sobre todos os deuses que existem daqui para frente. E aí Deus então começa a não deixar com que eles consigam fazer isso. Mas a história fica mais emocionante. Olha só o que acontece na quarta. Na quarta é lá no verso 20. No verso 20 diz assim, o Senhor disse a Moisés, levante-se de manhã, cedo, e apresente-se a Faraó, e eis que sairá as águas, e diga, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me adore. Se vocês não deixarem meu povo ir, eis que enviarei enxames de mosca sobre vocês, sobre os seus oficiais, sobre o povo e suas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra que eles estiverem. Mas olha só o verso 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E você saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã acontecerá isso. Agora, imagina só. Aquele monte de mosca, tava um negócio naquela situação lá. O povo tava com mosca para tudo, não podia nem abrir a boca, que não é que boca que tá aberta não entra mosca, uma coisa assim que o pessoal fala. Tava uma situação dessa, mas aí, sabe o que acontecia? O que acontecia é que é como se o Egito fosse desse tamanho e a terra de Israel estava aqui. As moscas ficavam só aqui. As moscas não vinham para cá. E aí o povo poderia pensar assim, mas como que pode? A mosca fica só nessa região e nessa região ela não vem? O que acontece com essas moscas? E é Deus falando assim, não, é daqui para cá. Daqui para cá, não. E toda a natureza, todas essas moscas obedecem ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Porque é Ele que mostra assim, olha, é assim que vai ser porque eu sou o onipotente. E eu decido como as coisas funcionam. E o povo de Israel, quando viram isso, começaram a se lembrar quem é o Deus de Israel. Mas o povo do Egito, quando vê essa situação, fala assim, olha só que coisa, as moscas sabem até onde elas podem ir. Não é que tinha um vidro ali, que dali para cá, não tinha nada que separasse. Mas tinha a mão do Senhor que falava assim, não, é daqui para cá. E a natureza obedecia aquilo que Deus colocou naquela situação. E a gente fica pensando assim, neste momento, nem os magos e os feiticeiros conseguiam reproduzir mais aquilo que estava acontecendo. E ainda assim a natureza ainda obedecia aquilo que Deus falava que tinha que acontecer. Nisso eles já começaram a perceber que havia uma distinção enorme entre os deuses deles e o Deus Todo-Poderoso. E isso acontece, queridos, na peste dos animais, nas úlceras, na chuva de pedra de fogo, nos gafanhotos. Todas essas situações vão acontecendo e elas acontecem daqui para cá. Daqui para cá, elas não acontecem. Você já parou para pensar? Os gafanhotos vêm, chega aqui, opa, e o gafanhoto volta de novo e ele não vai para outra parte. Impressionante isso, né? E você fica pensando assim, a natureza está sendo controlada pelo Deus Criador da natureza. Mas, olha lá no verso, vamos para o Êxodo 10, porque agora são várias e várias outras maravilhas e pragas que Deus está fazendo ali, que está acontecendo com o povo do Egito, e eles estão vendo a mão poderosa de Deus que sobressai sobre todas as coisas. Mas olha só que interessante que acontece em Êxodo no capítulo 10, nós vamos agora para o 21. O 21 é uma dessas coisas que Deus faz ali no povo, mas essa é bem interessante. Ele diz assim, Êxodo 10, verso 21, diz assim, então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Olha só, era tão escuro, tão escuro, tão escuro, que é como se eles conseguissem pegar nessa escuridão de tão escuro que ficou. Verso 22. Moisés estendeu a mão para o céu,
e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Mas olha só, porém, todos os filhos de Israel tinham claridade em suas casas. Aí você fica pensando assim, eu como um físico, como é que pode nessa sala, metade da sala ter luz e a outra metade da sala não ter luz e a escuridão chega até um certo ponto e dali para ela não passa? Fisicamente falando, não tem como acontecer uma coisa dessa, porque uma vez que a luz aparece, ela aparece para tudo. Mas Deus falou assim, não, a luz vai aparecer até aqui. Então daqui para cá vai ter luz, daqui para cá não vai ter. Aí você fica pensando assim, até fenômenos da natureza foram provados e até Deus até ele não precisa obedecer às leis da física, porque ele é o criador de todas as coisas, foi ele que criou as leis da física, e ele diz assim, luz, daqui para cá você vai ficar, daqui para cá você não entra. Como que um ser humano, como que a gente conseguiria fazer isso? Só Deus para poder conseguir fazer uma coisa dessa. A física não explica, as pessoas não conseguem explicar como que a luz pode ter, ela tem um fim ali, né? Ela tem um fim. Como que poderia ser uma coisa dessa? Mas quando Deus quer fazer uma coisa, queridos, Ele faz. E se Deus quiser desafiar qualquer lei da natureza ou qualquer regra que possa existir, Ele desafia porque Ele é o Criador de todas essas coisas. E Ele é o sustentador de tudo isso, é Ele que controla, é Ele que comanda. E Ele está mostrando para o seu povo de Israel e mostrando para os demais povos quem Ele é. E nisso o povo de Israel começa a perceber que o Deus de Israel era totalmente diferente de tudo aquilo que eles haviam visto entre os deuses dos egípcios. Mas aí, eles conseguem então sair do Egito e eles entram no deserto. E quando eles entram no deserto, queridos, eles veem o mar se abrir. Qual foi a última vez no jornal que você viu um mar se abrindo e pessoas passando? Nós nunca vimos isso no jornal. Nós nunca vimos. Isso não é uma coisa que acontece todo dia, mas isso aconteceu e o povo passou. Tinha uma coluna de fogo durante a noite, porque o deserto durante a noite é muito frio. E aí Deus fez uma coluna durante a noite e aqueceu o povo. E durante o dia, aquele sol muito forte, tinha uma nuvem que deixava eles num tempo nublado, para poder ficar mais tranquilo. E aí você fica pensando assim, e essa nuvem acompanhava, não é que tinha nuvem de vez em quando tinha solzão forte, não, era sempre daquele jeito. Eles também tiveram água quando precisava de água. Eles tinham proteção contra as serpentes e escorpiões. Teve uma vez que Deus falou assim, não, agora as serpentes vão aparecer. Mas as serpentes estavam ali o tempo inteiro, é um deserto. Mas Deus protegeu os seus filhos por 40 anos contra as serpentes e escorpiões. Deus também fez cair pão do céu para que eles pudessem comer durante 40 anos. Deus ainda trouxe carne. Teve um momento que eles falaram assim, a gente quer churrasco, a gente quer carne. E Deus traz o churrasco para eles do nada. Da onde que surgiu a carne? Saiu do nada. Porque Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. E as roupas e sapatos deles não se gastaram por 40 anos. Fico pensando assim, eu tenho 41 anos de idade. Esse terno aqui, não sei se ele resiste 40 anos. Esse sapato aqui, com certeza, não vai resistir 40 anos. Nada dessas roupas que nós temos, se você usar... E eles usavam todo dia. A gente tem que lembrar disso. Eles usavam isso todo dia. Isso aqui eu uso só de vez em quando. Então você fica pensando assim, por 40 anos não se gastaram sapatos e roupas deles. E eles viram isso. Esse era o Deus de Israel. E eles viram que esse Deus era diferente de tudo aquilo que eles tinham visto na época dos egípcios. E sabe o que é mais interessante? Deus se revelou para o seu povo, mas Deus também se revelou para todos os outros povos em volta. Vocês querem ver por quê? Vamos continuar folheando a Bíblia e vamos lá para Josué. Enquanto os irmãos estão chegando em Josué capítulo 2... eles então passam por 40 anos naquele deserto, e eles então chegam na Terra Prometida. E quando eles chegam na Terra Prometida, aquela terra estava cheia de pessoas, e eles precisavam conquistar toda aquela terra que Deus havia preparado para eles. Então não estava lá já de graça, eles tinham que conquistar, eles tinham que guerrear contra aquelas pessoas.
Mas quando eles chegam lá, eles mandam alguns espias, para que os espias pudessem ter uma ideia de como é que era o povo. E olha só o que acontece em Josué capítulo 2, verso 9. Diz assim: e Raabe disse, então eles são os espias que vão na cidade, e essa Raabe recebe esses espias na casa dela. E aí ela disse assim: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Olha só que interessante, né? E olha o verso 10. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito. Também vimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus acima do céu e embaixo da terra. Essa mulher não era do povo de Israel. Essa mulher era da terra. E naquele tempo não tinha Facebook, naquele tempo não tinha Twitter, naquele tempo não tinha Instagram, não tinha nada dessas coisas. E eles já sabiam de tudo o que estava acontecendo. E eles falaram assim: olha, nós sabemos o que aconteceu no deserto. Aí você fica pensando, como é que eles ficaram sabendo disso? Eles ficaram sabendo disso por quê? Porque Deus, quando ele quando ele age através do seu povo, todos os povos que estão em volta começam a perceber que existe um Deus diferente de tudo aquilo que eles conheciam. E a gente fica pensando assim, quando esses outros povos percebem, eles falam assim: está chegando um povo diferente aí. E esse povo diferente tem um Deus diferente. E esse Deus deles, ninguém pode ir contra esse Deus. Então esse povo realmente deve ser muito diferente. Mas vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus se mostra de uma forma totalmente diferente de todos os outros deuses também. Quando Jesus vem à Terra, Jesus ele vem sobre a participação apenas de uma mulher. Não tem a participação do homem. Aí você fala assim, como é que pode um negócio desse? Pois é, a gente não consegue explicar também. Tanto é que Maria fala assim para o anjo, mas e como é que vai ser isso? Ele fala assim, para Deus nada é impossível. E Jesus vem com a participação de uma mulher, mas sem a participação do homem. Deus é Deus e Deus faz do jeito que Ele quer. E a genética não explica uma coisa dessa. A ciência não explica, mas Deus é Deus sobre todas as coisas. Jesus converte água em vinho. Quem já converteu água em vinho? Mas ele faz isso. Ele anda sobre as águas. Ele multiplica pães e peixes. Ele cura todos os tipos de doença, até aquelas de nascença, que as pessoas achavam que nunca poderiam ser curadas. Ele vai lá e cura as de nascença. Ele ressuscita os mortos. E ele transforma a vida e o caráter das pessoas que têm um verdadeiro encontro com ele. E aí você fica pensando assim, as pessoas que chegavam até Cristo, elas podiam ter um passado horrível, mas dali em diante, a vida dessas pessoas eram transformadas. Que outro Deus faz isso? Que outro Deus transforma a vida das pessoas de antes e depois dele? Pois Jesus fez isso no Novo Testamento. E interessante, os irmãos não precisam abrir, mas lá em João 21, 25 diz assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma a uma, penso que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João diz isso, porque João ele estava ali com Jesus o tempo inteiro. E ele pensou assim, gente, se eu for escrever isso daí não vai dar certo, porque ele nunca conseguiria escrever tudo aquilo que Jesus fez, para mostrar o Deus que nós servimos, como que ele é um Deus todo-poderoso. Ele se revela no Antigo Testamento e ele se revela no Novo Testamento quem ele é. E o que é interessante é que tanto eu quanto você estávamos destinados a uma morte eterna. Nós estávamos, porque nossos pais pecaram e nós também pecamos, nós estávamos destinados a ficarmos eternamente longe de Deus. Esse era o destino de todos nós. Mas Deus, como Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem um plano. E esse plano de Deus se concretiza com Jesus Cristo vindo ao mundo e Ele morre na cruz que era para ser para mim e que era para ser para você.
E quando ele faz isso, ele paga um preço que nem eu e nem você poderíamos pagar. Mas por ele ser o Deus Todo-Poderoso, ele consegue pagar o preço de nos resgatar do império das trevas e do pecado e nos transportar para o reino do seu amor. E só ele poderia fazer isso. A palavra do Senhor diz que Deus olhou para a terra e não achou ninguém que poderia fazer esse serviço, que poderia atuar nessa missão. Então Jesus, ele vem ao mundo e ele faz isso por nós, porque ele tem o poder até sobre a morte. Porque nenhuma outra pessoa tem o poder sobre a morte. Aí você pode falar assim, mas várias pessoas ressuscitaram, mas morreram depois de novo. Elas ressuscitaram, mas depois de um tempo elas morreram. Ninguém ressuscitou e ficou vivo para sempre, né? Mas Jesus, ele morre e ele vence a morte e ele vive para sempre. Nenhuma outra pessoa fez o que Jesus fez. E quando nós aceitamos esse Cristo, esse Jesus ressurreto na nossa vida, ele vem habitar dentro de nós. E ele muda a nossa história, ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa forma de pensar e de agir. E quando ele faz isso, queridos, é Deus se revelando às outras pessoas através de nós. Para que quando as pessoas olharem para a gente e falar assim, eu lembro desse rapaz aqui, ele era assim, 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 o que aconteceu com você? Ele fala assim, então, eu conheci o Deus verdadeiro, todo-poderoso, o Deus da história, e ele mudou a minha história. E ele mudou a forma como eu vivo, ele mudou a forma como eu penso, ele mudou a forma como eu falo, e por isso eu sou assim hoje, porque ele atuou na minha vida. E Deus passa a ser conhecido através das outras pessoas, através de você. Quando você decide viver esse evangelho genuíno que nós aprendemos na palavra de Deus. E as pessoas vão conhecer o Deus verdadeiro através de nós. Assim como as pessoas do Antigo Testamento conheciam através do povo de Israel, nós agora somos esses embaixadores de Cristo para que as pessoas possam nos conhecer a Deus através de nós. E a gente fica pensando assim, se não teve ainda uma transformação na sua vida, em que as pessoas possam notar o antes e o depois de Cristo na sua vida, então que você possa buscar realmente Deus de verdade na sua vida, para que as pessoas percebam, que falam assim, olha, antes realmente era assim, e agora o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com essa mulher? Para que ela possa ser dessa forma. E isso ser uma oportunidade das pessoas poderem conhecer a Deus através de vocês. É interessante que Deus, ele é tão todo-poderoso que só ele pode nos salvar. Só ele pode nos trazer de volta para ele. Nós não conseguimos por nós mesmos. Nós dependemos dele para que ele possa fazer isso. Porque nem isso nós conseguimos. Não é pelas obras, mas é pela fé, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então, nem para ser salvo depende de nós. Por quê? Porque é Ele que faz isso em nós, porque nós não conseguimos por nós mesmos. O apóstolo Paulo diz assim que o homem natural, ele não discerne, ele não entende as coisas espirituais. É o Espírito Santo que vem sobre a vida da pessoa e o convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que move o nosso coração para que isso possa acontecer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e é Ele que está acima de todas as coisas e é Ele que tem poder de salvar, é Ele que tem poder de tirar-nos desse império das trevas e do pecado que nós vivíamos, para que nós possamos viver a vida como agrada, uma vida que reflita o caráter dele nas nossas ações e nas coisas que nós falamos. E a gente pode, quando a gente vê um Deus desse, e quando nós entendemos esse Deus agindo através da história, quer seja no Antigo Testamento, ou quer seja no Novo Testamento, ou quer seja na nossa vida, não tem como nós falarmos assim, a vida que eu levava antes é melhor do que a vida que eu vivo hoje. Não tem como nós pensarmos assim. Não tem como nós olharmos para os outros deuses que a sociedade tem e queremos os deuses deles, porque o nosso Deus é totalmente diferente.
E o nosso Deus está acima de qualquer outra coisa que possa existir. Assim como às vezes o povo de Israel olhava para as outras civilizações e queria os deuses das outras civilizações, isso não pode acontecer conosco. Quando nós entendemos o Deus Todo-Poderoso que nós temos, são eles que precisam querer ter o Deus que nós temos, e não nós queremos os deuses que eles têm. Nós fomos chamados para influenciar e não para sermos influenciados, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós venhamos a viver esse evangelho que Ele trouxe a nós e que nós venhamos a ser transformados por Ele, para que as pessoas possam ver essa diferença e esse poder de Deus na nossa vida. Para finalizar, a gente pode lembrar a gente pode lembrar ali a igreja primitiva, ali em Atos, aqueles apóstolos, quando eles estão pregando e eles estão sobre a unção de Deus, em que eles estão levando essa mensagem, e tem algumas partes de Atos em que relata assim que as pessoas que estavam ali falavam assim, mas esses daí não são aqueles pescadores? Não são aquelas pessoas que a gente já conhecia? O que aconteceu com esses homens? Então as pessoas que estavam ouvindo aqueles apóstolos, levando o evangelho e fazendo com que o evangelho explodisse sobre aquela região toda, eles falavam assim, mas o que aconteceu com esses homens? Eles eram pessoas normais, ou eles eram como nós. O que aconteceu com eles? É que eles decidiram viver a vida para Cristo da forma como Cristo quer que seja. E aí Deus usou esses homens poderosamente e as pessoas viram a diferença na vida delas. E quando nós deixamos Deus usar a nossa vida da forma como Ele deseja, as pessoas também vão falar assim, gente, mas o que está acontecendo? Você fala assim, pois é Deus agindo sobre a minha vida. Você quer esse Deus para você também? Você quer esse Jesus para você também? Você quer essa transformação de vida para você também? Porque antes eu era igual a você. E antes eu fazia essas mesmas coisas, mas Deus operou na minha vida. Você quer que Ele opere na sua vida também? Então, esse evangelho vivido é bem diferente de um evangelho falado. Que nós possamos fazer com que esse Deus Todo-Poderoso haja na nossa vida, para que mais e mais pessoas possam conhecer esse mesmo Deus que nós temos e que eles possam fazer parte do corpo de Cristo também. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que se revela na história, e nós podemos ver o quão grande, o quão poderoso o Senhor é em todos esses tempos que nós podemos ler a Tua Palavra e nas nossas vidas também. Nós somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos Te servir. Nós somos gratos a Ti, Pai, por o Senhor se revelar a nós a cada vez mais. E que no nome do Senhor Jesus, que a motivação do nosso coração seja realmente queremos conhecer cada vez mais a Ti, para que o Senhor possa estar agindo através das nossas vidas, para que mais e mais pessoas possam conhecer a Ti como único Senhor e Salvador da vida delas também. E que o Teu nome seja conhecido e reconhecido através da nossa vida a todas as pessoas que o Senhor colocar a nosso convívio. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.